Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, baseada em Apocalipse, capítulo 6, versículos do 5º ao 8º, nós vemos a abertura do terceiro e quarto selos. E está aqui escrito: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aí nós vemos o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então Deus, na abertura desses outros 2 selos, o terceiro e o quarto, está cumprindo a sua palavra no sentido de exercer juízo sobre a terra. E no terceiro selo nós vemos que essa balança na mão refere-se ao julgamento de Deus e refere-se a um instrumento para a pesagem dos alimentos, porque haveria uma grande fome na terra. Haverá uma medida de trigo, que é um alimento mais nobre, por 1 denário, pelo salário de um homem, de um trabalhador, 1 denário de um dia. E a fome será tão grande que já não haverá alimento para todos, obrigando-os a comprar um alimento inferior, que é a cevada. E quando fala que não haverá dano ao azeite e ao vinho, é porque ainda nesse tempo, diante de toda a catástrofe da fome na terra, haverá uma elite que continuará regalada como se nada estivesse acontecendo, tendo acesso às melhores coisas, às melhores aos melhores itens de qualidade sobre a terra, em detrimento da desgraça de todo o resto da humanidade não privilegiada. Isso dá para ter uma visão do mendigo Lázaro e do rico depois da morte. Enquanto estava aqui na terra, aquele homem rico estava insensível ao clamor de Lázaro, que ansiava por se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Aqui é a mesma coisa, né? Essa injustiça, uns cada vez mais ricos e outros cada vez mais pobres, impossibilitados de ter o pão de cada dia. E o outro juízo do 4º cavalo amarelo refere-se à morte. A este cavaleiro foi-lhe dado o poder de destruir, de exercer juízo sobre a 4ª parte da terra, matando a espada,
matando pela fome e pelo ataque das feras da terra, talvez uma rebeldia de animais. E nós temos aqui, irmãos, essa visão que é triste, mas nem só de alegrias vive a vida debaixo do sol. É uma visão da justiça de Deus. Deus não se agrada de que alguém se perca, mas pela rebeldia o cálice da ira de Deus transbordou e chegou o tempo do juízo de Deus sobre a terra. Por esta razão, nós, como igreja, devemos estar atentos ao que está acontecendo para não sermos pegos de surpresa. A palavra de Deus nos ensina que é bem-aventurado aquele que, quando Jesus voltar, encontrar vigiando. Vigiemos e toda a execução desse juízo não nos atingirá diretamente, porque no meio da grande tribulação nós seremos arrebatados e livres de todos esses males. E outra coisa, por amor de Deus a nós, esses dias foram abreviados, porque Ele sabe que nós não suportaríamos. Então, louvemos a Deus pela sua misericórdia que nos alcança e sigamos atentos aos sinais da volta de Jesus que se mostram cada vez. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me